Boa noite, glória a Deus. Shalom, shalom, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Gente, quem não tá aí com caderninho e caneta, pega, porque hoje nós vamos fazer um diagnóstico espiritual no final. Então, vai ser importantíssimo para vocês. Primeiro, para que vocês possam anotar as chaves que o Espírito Santo for trazendo para vocês durante essa ministração. Segundo, porque o Senhor vai falar poderosamente, vai ter umas revelações que são importantes vocês anotarem. E terceiro, pelo diagnóstico, que será poderoso no final. Amém? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos meditar, é o nosso 5º dia, e o tema é quebrando todo orgulho. E nós vamos meditar em Tiago 4, do 6 ao 10. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Primeira coisa, eu quero já quebrar aqui uma crença muito grande no meio dos cristãos, que fala que os humilhados serão exaltados, né? E a palavra não diz muito bem isso. A palavra diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, existe uma diferença muito grande entre os humilhados serão exaltados e entre você se humilhar diante de Deus. Mas isso é uma frase falada errada por muito tempo, e as pessoas elas sempre repetem aquilo que são falados sem questionar muito, né? Mas aqui a gente está para trazer as revelações. E a primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão aqui da nossa aula de hoje é que a maioria das pessoas acredita que orgulho é pensar muito de si. Quando você fala em orgulho, as pessoas acham isso. Mas a Bíblia, ela diz outra coisa. A Bíblia diz que orgulho é quando você ocupa espaço demais. E o que isso significa? Olha só, quando a gente olha para uma casa e quando um móvel ocupa mais espaço do que deveria, ele impede a circulação, certo? A circulação da pessoa andar, de ser um espaço agradável. Não precisa ser feio, não precisa ser ruim, só precisa estar ocupando um lugar que não é dele. Vocês estão conseguindo compreender? E o orgulho é isso. O orgulho faz exatamente isso. O orgulho, ele ocupa dentro do nosso coração um espaço que deveria pertencer a Deus. Então, eu já quero quebrar aqui um paradigma de que as pessoas acreditaram que o orgulho é pensar muito de si. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Quando o Tiago diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, a gente pensa assim, por que Deus nunca fala uma palavra muito mais clara na Bíblia? Sempre tem uma diferença dessa palavra no grego, e as pessoas, elas traduzem de uma forma que, em várias versões bíblicas, faz a gente entender de uma maneira diferente. Quando Deus diz que não resiste aos soberbos, é porque Deus nunca divide sua glória com aquilo que ocupa o lugar dele. Então, eu já não estou falando aqui de arrogância, eu já estou falando aqui de espaço. Vamos para um exemplo bíblico para vocês entenderem melhor. O rei Uzias, está lá em 2 Crônicas 26. Esse texto aqui
quase nunca é usado quando se fala de orgulho. Mas nós vamos usar ele porque, olha só, Uzias, ele começou muito bem. Ele buscava Deus, ele foi abençoado, ele construiu cidades, ele fortaleceu o exército, criou máquinas de guerra. A Bíblia diz que sua fama chegou muito longe. Agora que vem uma frase perigosíssima na Bíblia que fala sobre ele. A frase diz assim: mas havendo-se fortalecido, exaltou-se o seu coração. Naquela época, gente, Deus havia separado duas funções diferentes. O rei governava a nação e o sacerdote ministrava diante de Deus no templo. Essas funções elas não podiam ser misturadas, ok? O rei ele governava a nação e o sacerdote que tomava conta do templo do Senhor. E por que Uzias entrou no templo? Ele entrou para queimar incenso no altar do incenso. Queimar incenso aqui, eu não sei se vocês lembram dessa passagem, então eu vou explicar um pouquinho. Queimar incenso não era um ato de qualquer pessoa. Era uma responsabilidade que Deus havia dado exclusivamente aos sacerdotes, desde Arão, tá? Você vai perceber isso em Êxodo 30, do 7 ao 8, e em Números, do 18 ao 7. Então, era dado exclusivamente aos sacerdotes. Então, o problema não foi simplesmente entrar no templo. O problema foi entrar para exercer um ministério que Deus não havia lhe dado. Ele entrou para acender, para queimar, né, incenso, no lugar que Deus não havia mandado. O que aconteceu depois? Quando o rei Uzias começou a oferecer o incenso, o sumo sacerdote Azarias entrou com 80 sacerdotes e eles disseram assim: não compete a ti, Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes. Então, em vez de reconhecer o erro, o que Uzias fez? Ele ficou com raiva, ele ficou irado. E aí, naquele momento, Deus o feriu com lepra na testa. E ele viveu leproso até morrer. E ficou afastado tanto do templo quanto do governo. Então, eu quis começar com essa história aqui, porque, presta atenção, o problema aqui não começou quando ele entrou no templo. Começou muito antes. Entrar no templo foi apenas o sintoma. Ou seja, é aqui que entra a questão do orgulho. Orgulho sempre aparece no comportamento depois de nascer silenciosamente no coração da pessoa. Um exemplo na vida é como uma empresa. O dono começa fazendo tudo numa empresa. Depois a empresa cresce e agora ninguém pode dar opinião. Ele interrompe todo mundo. Ninguém faz nada melhor do que ele. Ele sempre faz melhor do que todo mundo. Ele não aceita conselho. Ele não ouve os funcionários. Ele acha que o problema são sempre as pessoas. Mas o problema é que o sucesso fez o eu dele, crescer mais rápido do que o caráter. O orgulho, gente, nunca nasce no fracasso. Geralmente, ele prefere o sucesso. Porque no fracasso, o fracasso ele faz a gente procurar Deus. E o sucesso, ele sempre convence de que a pessoa consegue fazer as coisas sozinha. Isso explica por que Deus muitas vezes permite desertos na vida das pessoas, sabia? Porque depois que uma pessoa passa grandes desertos, essa pessoa ela começa a se voltar mais para o Senhor. E o deserto não é para destruir você. O deserto é para impedir que você adore a si mesmo. É para você se humilhar, se quebrantar. E o orgulho, ele distorce nossa percepção. Um outro exemplo bíblico que eu quero falar aqui é de Naamã. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Um homem, eu não sei se vocês assistiram ou não, aquela série Jezabel, né?
Mas mostra esse pedaço na série de Naamã. Ele era um comandante poderoso do exército, um homem respeitado, um homem que estava ali à frente, né, da Síria. Mas ele sofria de lepra. E aí, ele foi procurar o profeta Eliseu. E ao procurar o profeta Eliseu, ele esperava uma recepção grandiosa, ele esperava um milagre espetacular. E em vez disso, Eliseu nem recebeu ele, mandou o servo dele receber e mandou que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, Naamã não ficou bravo porque Deus não o curou. Ele ficou bravo porque Deus não curou do jeito que ele imaginava. O orgulho dele não rejeitava ali apenas a vontade de Deus. Rejeitava a simplicidade de Deus. Naamã queria um milagre extraordinário, mas Deus escolheu um ato bem simples de obediência. Ele fez isso para mostrar a simplicidade do Senhor. E foi exatamente ali, quando ele abandonou o orgulho e se humilhou, mergulhando no Jordão, que ele recebeu a cura. Quem conhece essa história? Levanta a mão para mim. Quem conhece essa história? Amém, glória a Deus. Então, presta atenção, gente. Ele não estava rejeitando a cura. Ele se locomoveu, ele foi em busca dela. Mas ele se achava o poderoso, o bambambam. Bam, bam. Então, assim, como assim eu vou mergulhar nesse rio sujo, imundo, né? Foi isso que ele pensou ali. E para ele se curar, precisou ser 7 vezes. O Senhor já sabia. E muitas vezes o milagre não está preso ao poder de Deus, mas ao orgulho do homem que resiste em obedecer aquilo que parece simples demais. É aquela pessoa que pede conselho, mas se o conselho não confirma o que ela queria ouvir, ela procura outra pessoa até encontrar alguém que concorde com ela. Há pessoas que vivem correndo atrás de profecia. Eu preciso falar isso aqui porque quando eu estava ministrando, preparando, né, essa ministração de hoje, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Tem pessoas que vivem correndo atrás da próxima profecia, do próximo congresso, do próximo profeta famoso, acreditando que Deus só fala em lugares extraordinários. Muitas vezes, Deus está esperando essa pessoa voltar a valorizar o lugar simples. O problema não é buscar mais de Deus, gente. A gente deve buscar mais do Senhor. A gente deve buscar muito mais do Senhor. O problema é você desprezar o que Deus já estava fazendo onde Ele te colocou. O problema é você desprezar o simples. Quando o coração acredita que aqui já não tem mais nada para mim, corre o risco de perder exatamente a estação em que Deus deseja tratar. Amadurecer, transformar a vida. Porque Deus continua sendo o mesmo nos grandes palcos e nas pequenas reuniões. Quem aprende a ouvir a voz no lugar simples, a voz de Deus no lugar simples, vai estar preparado para receber o extraordinário no tempo certo. Vocês estão conseguindo compreender? Tem pessoas que saiu do lugar onde Deus colocou. Tem pessoas que estão buscando o famoso, que está buscando o cheio, que está buscando profecia atrás de profecia. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Nós estamos num tempo que tudo é profecia. E eu vou falar uma coisa muito, mas muito séria, com muito temor. Deus não age assim não, gente. Não é assim que funciona. Não é qualquer pessoa que é profeta. Não existe isso. Você ter o dom de profecia
é diferente de você ser profeta. Existe uma diferença entre você ter o dom de profecia e você ser profeta. Você ser profeta, você tem que ser chamado, separado. O seu modo de viver é diferente. Não é assim. Você ter o dom de profecia é você ter revelações. É diferente. A pessoa precisa entender isso com muito temor, porque ela será cobrada. Não se brinca com as coisas do Senhor. Não se brinca com as coisas de Deus. E hoje, todo mundo assim. Todo mundo está buscando a próxima profecia. Todo mundo quer ser profeta. Isso não é brincadeira, não. Isso virou, o povo banalizou as coisas de Deus. Eu preciso falar sobre isso. Nós estamos falando de orgulho. E tem pessoas saindo do simples para buscar fama, para buscar sucesso, para buscar seguidor, para buscar estar no topo. E o Senhor está chamando a atenção. Porque se você não tem humildade para ouvir Deus falar no simples, como que você vai ouvir Deus falar em lugares extraordinários? O seu ego pode estar falando e você está achando que é Deus. Agora uma pergunta. Por que Tiago não disse assim, ó, Deus disciplina o soberbo? Por que ele diz assim, ó, Deus resiste ao soberbo? E ele não falou assim, disciplina, Senhor. Existe um motivo aqui. Porque o orgulho não é apenas um pecado, não. Ele é um pecado. Mas ele também é uma tentativa de substituir Deus. Sempre que o orgulho aparece, ele está dizendo assim, eu sei mais, eu decido melhor, eu não preciso depender, eu não vou permanecer aqui, eu já aprendi o suficiente, é isso. E o problema é que o orgulho, o eu, o ego, às vezes quer usar até o nome de Deus. O Espírito Santo me mandou fazer isso. O Espírito Santo me falou, Deus falou. E Deus nunca permitirá concorrência ao seu governo. Então, a primeira revelação que eu quero trazer para o dia de hoje, quem quiser anotar, pode anotar. O orgulho não destrói primeiro seu relacionamento com Deus. Ele destrói a capacidade de aprender. O orgulho fecha os ouvidos antes de endurecer o coração. Então, ele não destrói primeiro o seu relacionamento com o Senhor. Primeiro, ele destrói a sua capacidade de aprender. Ele vai fechar os seus ouvidos e depois vai endurecer o coração. Quer um exemplo da Bíblia? Reboão, filho de Salomão. Quando Salomão morreu, o povo pediu apenas uma coisa: diminua os impostos. A Bíblia diz que Reoboão ouviu dois grupos, os anciãos e os amigos. Os anciãos tinham experiência e os amigos tinham opinião. Adivinha quem que ele escolheu ouvir? Ele escolheu ouvir quem confirmava o ego dele. E com isso, ele perdeu 10 tribos em um único dia. Perceba isso, gente. O reino não foi destruído por um exército, não. Ele perdeu 10 tribos em um único dia. Foi destruído porque um homem não conseguiu ouvir. Ele tinha os anciãos com experiência falando e tinha os amigos dando opinião. O orgulho faz sempre isso. Ele troca a sabedoria por aprovação. Tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Tem pessoas que não gostam de exortação. Quando a gente vai exortar, quando a gente vai falar uma verdade, essas pessoas preferem o quê? Preferem se afastar. Preferem arrumar alguma justificativa, uma desculpa, porque elas procuram por aprovação, por coisas que vão trabalhar o ego delas. Eu vou contar um exemplo muito próximo de nós aqui. O nosso grupo, eu já contei
esse testemunho, né, uma vez, mas eu tenho novas pessoas aqui. Eu já tive pessoas dentro do nosso grupo que falou que iria sair porque veio contar no privado algumas situações que acontecia com ela, e até então era uma pessoa que eu não conhecia, não tinha intimidade, eu só falava amém, que o Senhor abençoe, amém, que o Senhor abençoe. Quando tivemos uma oportunidade de fazer uma vigília no nosso grupo, essa pessoa quis uma oportunidade para ministrar dentro da vigília. Mas vigília é coisa muito séria. As pessoas que vão ministrando são pessoas que já estão andando conosco mais tempo, né? Porque essas pessoas eu sei que elas estão sempre em oração, sempre em jejum. Então eu posso colocá-las para ministrar porque eu as conheço, eu sei que elas estão em busca, que elas realmente são pessoas que estão buscando o Senhor, né? Mas essa pessoa, eu só dei a oportunidade para ela contar um testemunho, porque todo mundo que quer participar, participa. Mas não com ministração, e sim com testemunho. E ela achou que isso era pouco para ela, e saiu do grupo. E falou muito, muito claramente que ela estava saindo porque ela precisava tomar conta de outro grupo e tal, tal, tal. Amém. Mas o que a gente aprende com isso? É que a gente precisa ser humilde. A gente não chega num lugar que não conhece querendo sentar na janela, querendo dominar. Não é assim que funciona. Você chega servindo. Você chega servindo. O problema das pessoas hoje é que elas querem o púlpito, é que elas querem estar no altar, é que elas querem ser o centro da atenção, é que elas querem ministrar, é que elas querem estar com a palavra. E as pessoas precisam aprender. E aí, quando ela não tem essa oportunidade em certos lugares, ou quando ela quer que seja rápido demais, elas preferem sair, preferem não participar mais, porque acham que não está dando a oportunidade. Mas será que ela está tendo coração humilde para poder esperar? Então, hoje nós estamos... Por que eu estou tocando nesse assunto, estou falando sobre esse testemunho? Porque nós estamos falando sobre orgulho. Sobre orgulho. Quando as pessoas não ouvem aquilo que vão trabalhar o ego delas, essas pessoas estão muito orgulhosas. Quer um outro exemplo da vida? Imagina alguém que vai no médico e aí ela recebe um diagnóstico. Ela não gosta desse diagnóstico. Aí ela procura outro médico, depois outro, até ela encontrar um que diga exatamente o que ela queria ouvir. Ela não estava procurando a verdade. Ela estava procurando confirmação. Isso é orgulho disfarçado de busca. Segunda revelação sobre orgulho. Pode anotar. O orgulho sempre transforma bênção em propriedade. Olha só para você ver. Observe o detalhe da natureza do Senhor. A árvore, ela produz frutos, mas ela nunca come seus próprios frutos. Ela produz para outras pessoas. O rio nunca bebe da sua própria água. A nuvem nunca chove sobre si. O sol nunca ilumina apenas a si. Toda a criação do Senhor existe para servir. Só o orgulho que pega aquilo que Deus deu e diz assim, é meu. Só o orgulho. Vamos para um exemplo da Bíblia. Tudo nosso é Bíblia. Nabucodonosor é um bom exemplo. Ele olha para a Babilônia e diz assim, não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu poder, para a minha glória? Essa é a frase que ele diz. Perceba que a repetição. Eu, meu, minha. Enquanto essas palavras, né, ainda estavam na boca dele, Deus falou do céu. A queda começou antes da sentença. Começou quando ele atribuiu a si aquilo que era fruto da graça de Deus. Porque na Babilônia as coisas estavam acontecendo, gente. Ele estava ganhando
Nabucodonosor estava ganhando as guerras de Israel, do Egito, porque o Senhor estava permitindo. E quando ele fala, eu construí pelo meu poder, entrou o orgulho. E aí a queda começou. Então, quantas pessoas dizem assim, ó, foi meu esforço, foi minha inteligência, foi meu trabalho, mas esquecem que Deus que deu o ar para ela respirar, a saúde para ela levantar, a mente para ela poder pensar, a oportunidade para ela agir. O orgulho transforma dádivas em direitos, enquanto a humildade, ela transforma tudo em gratidão. Tudo é pelo Senhor. Tudo a gente dá graças. A terceira revelação sobre o orgulho. Pode anotar. O orgulho faz você confundir posição com identidade. Com identidade. Alguém recebe 100 elogios. 100, 200. Mas ela passa a noite inteira pensando numa única crítica que ela recebeu. Vocês já perceberam que é assim? E por quê? Por que você acha que é assim? Porque o orgulho alimenta uma necessidade insaciável de reconhecimento, uma necessidade de aprovação. Quando a pessoa não tem uma identidade bem formada, quando essa pessoa não tem uma identidade bem estabelecida, ela depende da aprovação dos outros. Aí qualquer discordância parece uma ameaça. Qualquer coisinha parece uma ameaça. Às vezes você está falando uma coisa que é um estudo que você fez, a pessoa já pega para ela, já toma para ela. É falta de identidade revelada. É falta de uma identidade posicionada. Quarta revelação. O orgulho odeia processos. Ele quer resultado, mas sem transformação. Quer pular a etapa. Entendeu? Quando a pessoa... Vamos ver aqui aquelas pessoas que oram por restauração financeira. Ora por restauração financeira. Mas a pessoa despreza o conselho que alguém dá para ela de administrar melhor, de fazer um estudo sobre finanças, de começar a anotar, de ter uma planilha. Ela ignora. Ela quer o resultado, mas ela não quer transformação, não. Ela quer o vamos, cadê? Que dia? Uma pessoa que pede um casamento transformado, mas ela não aceita mudar a própria forma de falar com o marido dela. Ela ora, ela jejua, ela vem participar das orações, ela vai na igreja, ela faz e acontece, mas quando chega dentro de casa, começa a briga. E ela vira depois e fala assim, Lu, mas eu não me calo não, eu não aceito desaforo não. Peraí, e a transformação? E a transformação? O orgulho, gente, ama os milagres extraordinários. Mas ele odeia, ele despreza a obediência. Então, o que a gente tem que aprender aqui hoje? A grande chave aqui de Tiago, da palavra que nós estamos meditando, é que Tiago apresenta um caminho para nós. Ele fala assim, sujeitai-vos a Deus. Ele não começa dizendo assim, lutem contra o orgulho, pessoal. Lutem contra o orgulho. Não, ele fala assim, se submetam. Submetam-se. Porque orgulho não se vence discutindo com ele. Porque orgulho não é apenas um comportamento. É uma disputa por governo. O orgulho nasce quando o eu, o seu eu, assume o trono que pertence a Deus. É o que nós estávamos conversando, é o que eu falei aqui no início. Às vezes, Deus te coloca no simples para ver onde que está o seu ego. E você acha que você não precisa ficar no simples mais. Você quer estar no alto. Você quer estar em destaque.
Por isso, a vitória sobre o orgulho não acontece quando a gente tenta controlar pela força de vontade, mas quando nós devolvemos o governo da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, ao Senhor. Quando Deus governa, o ego perde o controle. Quando Cristo ocupa o trono do seu coração, o orgulho perde o espaço. A verdadeira batalha nunca foi entre você e o orgulho. A verdadeira batalha sempre foi quem está centrado no trono do seu coração. E é essa pergunta que eu quero que você responda hoje. Quem está sentado no trono do seu coração? Talvez o maior sinal de orgulho não seja dizer eu sou o melhor. Talvez seja viver como se Deus fosse apenas um consultor da sua vida e não o Senhor dela. Vocês estão entendendo a diferença? Você consulta o Senhor, mas não deixa Ele governar. O orgulhoso, ele até ora, mas ele apresenta os planos prontos para Deus aprovar. Ele não pergunta assim, Senhor, qual que é a tua vontade? Tudo que você for fazer, você tem que perguntar ao Senhor. Você não pode mudar de casa sem perguntar ao Senhor. É para eu mudar, Pai? Você não pode mudar de cidade sem perguntar antes para o Senhor. Você não pode começar um relacionamento sem perguntar se é o homem da tua vida. Sabe por quê? Porque lá na frente, se não for, você vai pagar um preço muito alto. Você vai pagar um preço muito alto. Tudo você tem que perguntar. Tudo você tem que deixar o Senhor governar. Por isso que Tiago termina com uma promessa. Ele fala assim, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então a palavra não é os humilhados serão exaltados. Isso não existe, gente. As pessoas precisam aprender a questionar tudo que elas escutam a vida inteira sem questionar. Humilhai-vos diante do Senhor. Se humilhe. É isso que o Senhor está mandando você fazer. Então eu quero que vocês agora pegam o caderninho de vocês, que nós vamos fazer um diagnóstico espiritual. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou dar aqui 3 opções. Tá bem? Vocês vão anotar aí no caderninho de vocês aquilo que vocês identificam mais. Vocês compreenderam? Nós vamos fazer um diagnóstico agora, tá? Amém, glória a Deus. Isso aqui chama diagnóstico espiritual, para você identificar aquilo que você precisa trabalhar em relação ao orgulho, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O orgulho está governando alguma área da minha vida? Primeiro, você vai pedir o Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo, que revele o que está escondido. Espírito Santo de Deus. Eu te clamo, Espírito Santo, por todas essas pessoas que estão online aqui agora, Pai. Em nome de Jesus. Revele tudo que está oculto, revele tudo que está escondido, tudo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Quando alguém me corrige, qual é a minha primeira reação? Eu reflito ou eu já preparo uma defesa? Eu escuto até o fim ou eu interrompo para justificar minhas atitudes? Eu consigo admitir, você tem razão. Qual das 3? Anota aí. O resultado lá no grupo depois para todo mundo, ok? E vou pôr as perguntas também, mas eu quero que vocês aproveitem esse momento que o Senhor está aqui conosco, que está essa atmosfera de glória e vai respondendo, tá? Aliás, eu já vou dar a resposta agora, eu acho melhor, porque tem muita gente que não está participando e vai pular no grupo, não. Então, presta atenção, vou repetir.
Vou repetir, gente. Quando alguém me corrige, qual é a minha primeira reação? Eu reflito ou eu já preparo uma defesa? É a primeira. Eu escuto até o fim ou interrompo para justificar minhas atitudes? Eu consigo admitir, você tem razão. A resposta aqui, ó, é que o orgulho, ele prefere defender sua imagem a transformar o seu caráter. O orgulho, ele prefere defender sua imagem a transformar o seu caráter. Então, quando você responde alguma coisa que vai defender a sua imagem, é o orgulho que está mandando, ok? Então, vamos supor que, vamos dar um exemplo aqui no grupo. A Nair está aqui, e aí ela me pergunta uma coisa, e eu chamo a atenção dela, eu dou um direcionamento para ela de exortação, de alguma coisa. E aí tem essas perguntas aqui. Eu reflito, eu já preparo uma defesa. Se ela está preparando uma defesa, ela está defendendo a imagem dela. Se ela só escuta, ela está tentando ouvir para transformar o caráter. Então, vocês estão conseguindo entender? Eu fiz a primeira pergunta aqui, porque aí agora vamos dar sequência. Ok. Segunda pergunta. Eu peço ajuda com facilidade ou sempre acho que preciso resolver tudo sozinho? Resposta. Tenho dificuldade de depender dos outros. Primeira resposta. Segunda. Tenho dificuldade até de depender de Deus. Terceira. Minha oração é um pedido de direção para o Senhor. Aí a resposta. A autossuficiência é uma das formas mais silenciosas do orgulho. A autossuficiência é quando você acha que não precisa depender de ninguém. Você não precisa depender nem de Deus. Você só apresenta os seus planos para o Senhor. Agora, quando você pede direção para o Senhor por todas as coisas, aí você está trabalhando o seu caráter. Amém? Quando alguém é usado por Deus mais do que eu, eita, o que é que nasce dentro de mim? Alegria, comparação, inveja, competição, desprezo. O que é que nasce? Quando alguém é usado por Deus mais do que eu, o que nasce dentro de mim? Alegria? Comparação? Inveja? Competição? Desprezo? Às vezes você pode olhar e falar assim, sabe nada, gente, sabe nem o que está falando. Olha, ai, não, que aula chata, olha que oração fraca, essa pessoa não sabe nem orar. O que é? Quando uma pessoa é mais usada, você despreza ela, você... Gente, vocês precisam ser sinceros com as respostas, porque primeiro que ninguém está vendo, segundo que Deus conhece tudo, e nada escapa dele. Isso aqui é para transformação, é para você realmente identificar o que é para você mudar. A resposta da 3 é que o orgulho não suporta ver outra pessoa ocupar um lugar que ele gostaria de ocupar. Lembra do exemplo que eu dei da menina que saiu do grupo? Falando, né, que ela estava saindo por esse motivo? Não suporta. Quarta pergunta. Quando ninguém reconhece o que eu faço, eu continuo servindo com a mesma alegria? Ou meu coração começa a pensar assim, ninguém valoriza meu esforço. Depois de tudo que eu fiz, se não me reconhecem, eu paro. Quando ninguém reconhece o que eu faço, eu continuo servindo com alegria? Ou você fala
que ninguém te valoriza, que mesmo depois de tudo que você fez, se não me reconhecem, eu paro. A resposta é sim. Quem serve apenas quando é visto, talvez não esteja servindo a Deus. Talvez esteja alimentando a sua necessidade de aprovação. Quinta pergunta. Eu tenho facilidade para pedir perdão? Ou eu sempre encontro uma justificativa? Tipo, mas também foi porque... mas ela também fez isso, isso e isso. Mas você não sabe o que aconteceu. Você tem facilidade para pedir perdão ou você encontra uma justificativa? O orgulho, gente, sempre coloca um mas antes do arrependimento. Então, toda vez que vier um mas antes de você se arrepender, você está com orgulho. Quando as coisas dão certo, para quem que vai a glória? A sua primeira reação é dizer que sorte, foi meu esforço, foi minha inteligência, desculpa. Ou seu coração reconhece, se Deus não tivesse sustentado minha vida, nada disso teria acontecido. Essa já é a resposta. O orgulho jamais vai reconhecer que foi Deus que sustentou tua vida. Eu aceito esperar o tempo de Deus? Outra pergunta. Eu aceito esperar o tempo de Deus? Ou eu fico tentando abrir as portas pela minha própria força? Manipulo as pessoas? Quero controlar tudo? Fico irritado quando Deus não responde no tempo que eu desejo? Responde aí. Você aceita esperar o tempo de Deus? Já vou te dar a resposta. O orgulho não luta apenas contra a vontade de Deus. Ele luta contra o tempo de Deus. Então, como que isso acontece? A pessoa, ela quer fazer as coisas acontecer no tempo dela. Eu preciso, e precisa acontecer hoje. Eu preciso fazer hoje. Ela quer controlar tudo. Ela fica irritada quando Deus não responde no tempo dela. Por exemplo, nossa, eu preciso arrumar um emprego. Não, eu tenho que arrumar um emprego essa semana. Não, eu tenho que fazer... Espera. O tempo de Deus faz a sua parte e confia. Espera. Confia. Cadê tua fé? O Senhor pode estar te testando para ver se sua fé está nele, porque é o Senhor que te sustenta. Outra pergunta. Eu consigo celebrar quem pensa diferente de mim? Ou eu preciso vencer toda a discussão? Eu preciso ter a última palavra? Você é uma pessoa que precisa provar que está certa sempre? Gente, para o humilde, a verdade é mais importante do que vencer um debate. Para o humilde, a verdade é mais importante. Vocês já ouviram falar que a verdade não precisa de defesa? Vocês já ouviram falar? Essa frase é forte. A verdade não precisa de defesa. Agora, o orgulhoso, ele quer vencer o debate. É mais importante para ele vencer do que encontrar a verdade. Ele quer ser o certo e acabou. Ele quer vencer a discussão, ele quer ter a última palavra. Amém? Gente, peraí que eu já estou acabando, mas eu preciso fazer mais essas perguntinhas aqui. Minha identidade está em Cristo ou naquilo que eu faço? Se hoje você perdesse o seu cargo, o seu ministério, o seu título, os seus seguidores, seu trabalho, seu reconhecimento, você continuaria sabendo quem você é em Deus? Ou você sentiria que perdeu o seu valor? Essa é forte. Eu vou repetir.
Minha identidade está em Cristo ou naquilo que eu faço? Se você perdesse hoje todas essas coisas que eu disse, você continuaria sabendo quem você é em Deus? Ou você sentiria que perdeu o seu valor? Quando a sua identidade depende da sua posição, depende do que você faz, depende do seu trabalho, enfim, qualquer perda parece uma morte. E aí você precisa trabalhar a sua identidade em Cristo. Outra pergunta. Existe alguém que eu considero inferior a mim? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, hein? Mas seu coração pode estar pensando assim, ó. Ela nunca vai mudar. Ele não sabe de nada. Eu faria muito melhor. Quando você pensa, quando seu coração pensa dessa forma, você está considerando que existe uma pessoa inferior a você. E talvez você nunca tenha tido a coragem de admitir isso. Porque o orgulho cria uma escada imaginária, assim, onde sempre as pessoas orgulhosas colocam alguém abaixo delas. Agora a pergunta final, e eu encerro. Se Jesus analisasse hoje o seu coração, em qual área que ele diria assim, aqui o seu ego ainda está ocupando um lugar que pertence a mim? Se Jesus analisasse hoje o seu coração, qual área da sua vida seria a conjugal? É você que está mandando na sua vida conjugal? É você que está querendo resolver tudo? Seria sua saúde? Seria com seus filhos? Com seu trabalho? Seria a sua área financeira? Qual área da sua vida Jesus diria assim, aqui o seu ego ainda está ocupando um lugar que pertence a mim? Anota aí. Porque o contrário do orgulho é você viver de tal forma que Cristo ocupe o centro, que Cristo receba toda a glória. O Senhor precisa governar todas as áreas da sua vida. Enquanto o Senhor não estiver governando todas as áreas da sua vida, você vai viver um ciclo e as coisas vão se repetir. Enquanto você não estiver obedecendo aquilo que o Senhor manda fazer, os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor, que você já sabe que desagrada o coração de Deus, você vai viver um ciclo, porque não é o Senhor que está ocupando o centro, não é o Senhor que está recebendo toda a glória, não é o Senhor que está governando essa área. E aí você não consegue romper. E essa é a verdadeira humildade. Não é diminuir quem você é, tá, gente? Humildade não é diminuir quem você é. Mas humildade é reconhecer que tudo o que você é, tudo que você tem, tudo que você pode fazer, seu propósito, tudo é em Cristo. Amém?